Hoje, muita gente vai achar que a gente está maluco aqui, porque o nosso vídeo a gente vai falar sobre as vantagens dos juros altos no Canadá. Por que é melhor comprar com juros altos do que baixo? Né, Andréia? É isso aí, Dimitri. O pessoal vai achar, na chamada do vídeo, vai achar que a gente é tudo doido, né? A gente vai explicar em detalhes o porquê que a gente realmente resolveu fazer esse vídeo. E vamos fazer conta aqui, mostrar a conta mesmo para vocês, né? Bom, para quem não conhece a Andréia, especialista em financiamento imobiliário aqui no Canadá. Tudo bom, Andréia? Tudo ótimo, Dimitri. Muito bom estar aqui de novo, meu amigo. Muito bom. Bom, vamos para esse papo aqui, porque o pessoal vai achar que é um papo de maluco aqui, mas vamos tentar entender. Mas antes disso, vamos dar a dica aqui da Andréia, né? Quem tiver interessado em financiar imóvel aqui no Canadá, a gente sempre fala o valor do imóvel, a gente sempre mostra imóvel, tour aqui, e fala, esse imóvel custa 1 milhão, custa, sei lá. Tem imóvel, a gente conta por menos, inclusive. 500 mil, vamos falar. Um apartamento você encontra por uns 400 mil, né? Mais ou menos você consegue. Mas eu nunca vou ter 400 mil na mão. Você não precisa ter, você financia seu imóvel, né, Andréia? Exatamente. Inclusive, se é o seu primeiro imóvel, você ainda pode comprar com as vantagens do First Time Home Buyer, que é a primeira casa, né, no Canadá, onde você pode dar a entrada mínima. A gente fala que é 5%, até 500 mil dólares seria 5%, e o restante os bancos vão financiar. É lógico que você tem que ter crédito e renda. Mas se você tiver esses dois requisitos, você compra com até 95% de financiamento. Pois é. E outra coisa, a Andréia, ela atende o Canadá inteiro, tá? Então, assim, independente do lugar que você está, entre em contato com a Andréia, que vale realmente a pena. Andréia, deixa seu e-mail aí pro pessoal. Olha, qualquer pessoa que quiser conversar com a gente, tirar qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para a gente, é mdemortgage@andreabrasil, Brasil com z.com. É a melhor maneira. O WhatsApp não é meu forte. Mandou e-mail, tá na minha frente 24 horas, eu respondo assim que der. Então é só mandar pra gente, é a melhor maneira, tá bom? Bacana. O e-mail tá aqui na tela e também na descrição do vídeo, tá? O primeiro e-mail que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Bom, Andréia, vamos lá, vamos pro assunto aí, assunto polêmico, né? É meio polêmico aí. É muito Explica pra polêmico, gente. né? E assim, eu vou explicar como que funciona, eu vou explicar matematicamente essa a nossa afirmação, mas são várias variáveis que estão envolvidas nisso. Não é puramente só a taxa de juros de 2% a 3%. Onde é que está a diferença? Me explica isso, como é que pode ser uma coisa dessa? Então a gente vai tentar explicar. A razão pelo qual eu acho isso importante, Dimitri, é porque a gente recebe muita ligação, consultations, né? Que as pessoas ligam para a gente para consultar e no final sempre fica naquela, é hora de comprar, você acha que essa taxa de juros vai baixar? Assusta o valor da prestação, com certeza, mas matematicamente faz sentido comprar com a taxa de juros altas, Olha tá? aí. Então é isso que a gente vai mostrar. Vamos entender antes de você mostrar que tá bem legal, assim, tá bem didático, né? Mas antes de você mostrar, eu queria que você explicasse pra gente. A tendência é continuar alta. Qual que é a tendência agora? Sim, a tendência, quando o mercado está normal, está saudável, as taxas de juros, a fixa, ela fica entre 2,5% a 3%, tá? Anual. A taxa de financiamento imobiliário, ela é anual. E a taxa variável, ela vai ficar aí oscilando entre 1,5% a 2,5% depois do desconto que a gente recebe em cima dos juros variável. Então, isso é quando o mercado está normal. Hoje, a variável está 6,95 e a gente tem a fixa. Eu tenho, começando pelos termos, né? Quanto menor for o tempo de contrato, maior é a taxa de juros. Então, se você quiser um contrato de 1 ano, hoje a taxa de juros de 1 ano está 6,5. Se você quiser 2 anos de contrato, eu tenho desde 5,8 até 6,29. A melhor taxa sempre vai estar com 5 anos de contrato, porque é um tempo suficiente para o banco receber bastante, entendeu? Retorno do dinheiro que ele te emprestou. Então, hoje, se você vai comprar com 5% de entrada, minha taxa de juros ela vai variar aí entre 4,8% até 5,5%. Tá?
E aí, por que tem essa variação? Porque também depende se você compra com menos de 20% ou se você compra com 20% ou mais. Lembrando que quanto mais alto é o seu depósito, o seu down payment, a sua entrada, maior é a taxa de juros que você vai pegar. Porque aí você não tem que pagar aquele seguro que garante o financiamento para o banco. Então, o banco tem mais risco, consequentemente, a sua taxa de juros, ela tem aí um ágiozinho geralmente é uma cora, 0,25 a mais do que os juros para quem está comprando com menos de 20% de entrada. Então, hoje, a gente está questionando as taxas de juros hoje. Vai cair? Com certeza. O último aumento que o variável teve, Dimitri, foi agora, início de junho, e a gente teve vários economistas, a gente recebe newsletter dos bancos toda semana e tal, falando que nem era necessário ter tido o último aumento. Que o Banco do Canadá decidiu o último aumento para ter aí uma folgazinha maior. A nossa inflação... Folgazinha para eles, né? Folga para eles, né? A nossa inflação, ela tá mostrando, sabe, uma descida muito sutil, mas está descendo. Eles estão falando que unemployment rates estão muito baixos, então, assim, tem emprego para todo mundo. Eu, particularmente, na pele, não estou sentindo nada de queda. Eu vou no supermercado, eu estou achando tudo muito caro. Verdade. Entendeu? O mortgage está com uma... Porque, assim, quando fala em financiamento imobiliário, você não está falando em 20, 30, 40 mil como se fosse um carro. A gente está falando em 500 mil, 800 mil, 900 mil. Então, 0,5% na taxa de juros é muito dinheiro. Né? Então, assim, a gente vai estar falando sobre isso. Vai cair? Vai, porque a economia não sustenta isso, entendeu? Mas não vai cair 2% esse ano ou o ano que vem. Eu acho que vai cair, mas devagar. Os bancos, a gente está recebendo assim, orientação que vai acontecer, vão voltar aos níveis normais num prazo de 3 anos. Então, eu acredito que o ano que vem a gente comece a ter já a redução dos dois, do fixo e do variável, mas ainda vai demorar um tempinho para a gente chegar nos patamares que eram antigamente, entendeu? De 2,5% fixo e 2% no variável. Ou seja, o que a gente vai entender hoje com a conta que você vai mostrar para a gente é a vantagem da gente ficar esses anos aí antes da taxa baixar, a gente comprar, pagar um pouco mais caro, né? A gente vai entender isso hoje, né? Assim, porque eu acho que tem muita gente por aí que... Essa é a minha opinião, tá? Porque a gente conversa muito, tem muita gente que liga pra gente também perguntando. Então, assim, o que eu tô sentindo do mercado é a mesma coisa que aconteceu em 2018, a mesma coisa que aconteceu em 2021. Você sempre vai ter aqueles clientes que vão apostar em falência das pessoas, que as pessoas não vão conseguir pagar o mortgage, que as pessoas vão começar a parar de pagar, e aí vai ter uma enxurrada de foreclosure, como aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, e foi exatamente baseado nisso em 2018, 2021 e para trás também. A gente já teve aí, eu tô fazendo isso tem 12 anos, eu peguei 4 bolhas. Então as pessoas ficam esperando que a bolha estoure, ou que as pessoas comecem a default nos pagamentos, param de pagar os mortgages e vão perdendo o trem, como a gente fala lá na nossa terra, entendeu? Os preços das casas continuam subindo, entendeu? A diferença é que quando você compra na alta de mercado, entendeu? É que você fica naquela assim, a sensação que as casas estão subindo de preço toda semana. Aí a taxa de juros sobe, o mercado esfria, e as pessoas têm essa ideia de que o preço de casa tá reduzido. Não está reduzido, entendeu? Não está. 3 anos atrás, 4 anos atrás, você comprava apartamento de 1 quarto, por exemplo, na região de Surrey, você comprava por 300 mil, 320. Hoje você não acha nada por menos de 400, 450, e não é, sabe, assim, apartamento de nível maravilhoso, não, é apartamento básico. E esse vídeo também, a gente vai estar falando da nossa realidade em BC, né? Então, assim, a gente viu um aumento de preço de casa violento na província de Alberta, entendeu? A Alberta está com muito investimento, tá atraindo uma força de
uma mão de obra mais especializada, então assim, as casas todas estão aumentando de preço. Então, eu acho que aqueles que ficam assim, eu vou esperar os juros cair para poder comprar. Se ele espera os juros cair, ele vai ter uma prestação, com certeza, entendeu? Razoável, que não vai enforcar o orçamento mensal familiar. Mas a propriedade continua aumentando de valor. E ele continua pagando aluguel. Então, se você pega os savings que ele está fazendo, numa taxa de juros de 5%, comparado com uma taxa de juros de 3%, se ele esperou 6 meses e multiplica pelo que ele pagou de aluguel, pode ser que não seja realmente nenhuma vantagem esperar. Né? Vamos fazer o seguinte, André, vamos fazer o seguinte, isso que você está falando, você tem como mostrar pra gente, né? Melhor que falar é mostrar aqui na prática. Então vamos lá. Então assim, eu estou com uma simulação fresquinha que eu acabei de fazer para o cliente. É um cliente que está assim, ele está prontinho, ele tem crédito, ele tem o down payment, ele vai colocar 10% de entrada, e ele está naquela, a prestação está muito alta, André, como é que eu vou fazer? Será que vale a pena eu fazer isso ou não? Então, vamos olhar a simulação que eu fiz para ele, entendeu? Para eu poder mostrar essa linha de raciocínio, tá? Não é intenção nenhuma aqui falar com as pessoas, olha, joga tudo pro ar e compra agora. Não é essa. A pergunta clássica que eu recebo diariamente é, o que você acha? É hora de eu comprar? Agora é uma hora boa de comprar? A minha resposta é, se você tiver planejado e sentindo tranquilo, qualquer época é época de comprar. Taxa baixa ou taxa alta vai depender de quanto que você está preparado para entrar numa dívida, e é uma dívida alta, né? Então vamos lá. Eu não vou citar nome de cliente, que eu não posso e tal, mas eu vou fazer uma simulação. Nós estamos em BC de novo, tá? Ele qualifica para $600 mil, então a gente vai estar, minha letra é horrorosa na hora que eu estou escrevendo, porque às vezes o pensamento é mais rápido do que a mão, e aí assim, se tiver erro de escrita aqui, é porque só eu que lendo, não estava planejando para mostrar isso para você. Inclusive, vamos deixar claro, a André não estava planejando, ela me mostrou, eu falei, não, isso é muito interessante, e vamos mostrar. Aí a André falou, não, vou passar numa planilha, eu falei, não, eu quero assim mesmo, assim que tá legal. Pois é, então assim, aqueles que são muito assim, nossa, ele escreveu errado e tal, a intenção não era apresentar isso aqui dessa forma, tá? Mas vai ficar bem original. Eu sou uma pessoa que gosta de número, então assim, às vezes a Milena fala, André, para, porque eu não tô mais acompanhando onde você tá. Então assim, eu coloquei no papel porque vai ficar mais fácil. Então, essa primeira comparação é a comparação entre o valor da prestação com uma taxa de juros baixa e com a taxa atual, para você ver o quanto a diferença em cima de $600 mil, o quanto que é de diferença em dollar amount. Então, o que eu peguei? As duas situações aqui vai ser a mesma entrada. Então, o preço da casa seria de $600 mil, com $35 mil de entrada, que é o mínimo que você precisa para uma casa de 600 mil. Então, para 600 mil já não cabe mais aquela regra de 5%, porque 5% seria 30 mil. É só que depois de 500 mil tem uma tabelinha. Então, para $600 mil, o mínimo necessário seriam $35 mil. Bom, então você comprou por 600, abaixou, né? Tirou 35, que é a sua entrada. O valor do subtotal aí ficou em 565. Como você não tem 20% de entrada, você é obrigado a pagar o tal seguro do governo. Esse seguro, na verdade, não é, a gente fala que é do governo, assim, mas não é. É uma companhia de seguro chamada CMHC, que trabalha com os bancos. E esse seguro não é seguro para as pessoas, não é seguro de vida para as pessoas. É um seguro do dinheiro. A seguradora está avalizando você, na verdade. Ela está falando para o banco, olha, pode emprestar esses $600 mil para esse cliente que eu estou aqui assegurando. Então, se não é nem para você, né? Não é nem para você, cliente. Tem nada, é para o banco. Isso é uma segurança para o banco. Exatamente. Você, como cliente, se vira aí. O banco que não quer perder. Você tem que conversar com o seu financial advisor, pegar um seguro de vida, porque tem dívida,
tem que ter seguro, senão você está colocando em risco o seu patrimônio. Sim. Então, a gente está colocando isso. Então, em cima de $565 mil, você pagaria de seguro 22.600 agora. Esse valor de seguro, Dimitri, ele é embutido no financiamento. O banco vai financiar isso para você, porque muita gente acha que tem que pagar na hora. Não, ele fica embedded no mortgage e o banco vai financiar para você isso em 25 anos, tá? Então, esse seguro de 22.600, aí o valor final que o banco vai estar financiando seria de 587.600. Aí eu coloquei um termo de contrato de 5 anos, taxa fixa, tá? 5 anos fixed rate. E aqui eu coloquei uma taxa de 3%, né? Porque o fixo, quando o mercado está normal, ele vai entre 2,5% a 3%. E não vamos falar do variável nesse momento, só do fixo. Então, a prestação em cima de 587.600, tá? Ficaria 2.781. Hoje, aqui, onde a gente está, né, que seria Vancouver, bem Vancouver eu não posso falar tanto, que eu não sei mais lá, mas New Westminster, Burnaby, Surrey, Delta, 2.700 hoje é aluguel de um apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, né? Então, em muitos lugares. Então, seria basicamente o que você iria pagar de aluguel. Claro que quando você compra uma casa, você tem outras despesas, né? Que quando você aluga, é só o aluguel, pronto e acabou. Mas todo aquele valor está indo para o lixo, né? Está pagando o mortgage, o financiamento do seu landlord. E aqui no caso, em cima desse valor, você ainda tem ainda condomínio, você tem o IPTU, você tem água, você tem luz, você tem todas as outras despesas. Bom, mas aí já é outro caso. Com a taxa de hoje, ou se a pessoa estivesse comprando hoje, se você fala assim, André, eu achei uma casa hoje, tenho $35 mil de entrada, qual a melhor taxa que você me dá? Hoje a taxa fixa de 5 anos, Dimitri, eu tenho entre 4,8% até 5,5%. Então eu estou usando mais ou menos a média. Estou usando uma taxa de 5%, que é altíssima para os padrões que a gente tem aqui no Canadá. Com a prestação do mesmo valor de mortgage, seria de 3.418, tá? Agora, olha só que barato. Você vai ficar com esse banco 5 anos. No exemplo aqui de 3%, você vai pagando 2.781 todo mês. Parte desse dinheiro está indo lá batendo a sua dívida, que começou com 587 mil, tá? No final do 5º ano, a sua dívida com o banco será de $502 mil. Ok. Beleza. No outro cenário, tá? Como a taxa de juros é mais alta, menos dinheiro vai para o seu saldo devedor e o banco está comendo mais juros. Então, no final de 5 anos, o seu balance vai estar $520 mil. Então, você teve aí uma diferença de $18 mil em 5 anos, tá? De juros que foi acarretado. Bom, é só isso que eu tenho que ver? Não, vamos lá. A diferença mensal em dollar amount entre 3.418 menos 2.781 são $637. É uma prestação de carro. É um PlayStation. Eu sempre falo, André, que pra mim é um PlayStation por mês. É isso que eu tô gastando. Mudaram aqui a minha taxa, eu tô 5 e pouco também. Eu falei, eu tô gastando, eu tô jogando fora um PlayStation por mês. Exatamente. Então, assim, é a compra de supermercado de uma família de 4 pessoas por mês. É uma grana violenta, é um valor muito alto. André, você é louca de falar que comprar com taxa alta é mais vantagem do que com taxa baixa, mas os números vão mostrar. Bom, vamos ver. Se eu pego... André tá no suspense ainda. Por enquanto, ainda não vimos vantagem ainda, né? Vamos ver. Bom, mas se a gente pega uma análise, continuando a análise, né? Eu pego $637 a mais que você vai estar pagando a tua prestação e a gente multiplicar por 60 meses, que é o equivalente a 5 anos de contrato. Durante esses 5 anos, você, além de ter pago $38.220 a mais, você ainda teve a diferença do seu balance de 18 mil. Sim. Então, isso tem que ser somado. Tá. Então, o total da perda, né, vamos dizer assim, em questão de dollar amount ou de interest rate, é a soma dos $38.220 que você pagou a mais
de prestação durante os 5 anos, mais a diferença do seu balance por causa do ratio entre o que vai para o principal e o que vai para o banco em termos de interest. Ok. Então, você ficou aí com uma perda de $56.220, beleza? E isso, Sim. assim, não está mudando nada em 5 anos. O cenário tem que ficar esse aqui para 5 anos. Alguma pergunta até aqui, Dimitri? Não, tá claro. E é fixo, né? Como você fez um plano fixo, é isso, também não tem nem conversa. Se você fez fixo por 5 anos, é isso e não se discute. Exatamente. Aí, agora vamos começar, então, a brincar com os números. Tá. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, porque você já fez não só vídeos, como você já rodou esse mercado imobiliário para você mesmo comprar as suas prestações. Sim. Existe uma diferença muito grande quando se compra, quando a taxa de juros está baixa, como é que o mercado reage e como o mercado reage quando a taxa está alta. Pela tua experiência, Dimitri, é mais fácil comprar casa quando a taxa de juros está baixa ou quando achar o imóvel, tá? Conseguir comprar o imóvel. Quando a taxa está baixa ou quando a taxa está alta? Tá, quando tá alta, com certeza. Quando tá baixa, esse nosso aqui a gente comprou com a taxa baixa e foi assim, foi um desespero, a gente perdeu vários, deu lance em vários e perdeu, foi uma luta para comprar assim. No final a gente tava quase perdendo a esperança, falando, não vamos conseguir comprar. E acontece com muitos clientes, porque o processo chega a ser assim, deprimente. Quanto mais baixa for a taxa de juros, mais estressante é para você poder conseguir uma casa. E você entra naquela coisa que a gente chama de seller's market, onde tem uma casa para vender e tem 30 pessoas qualificadas para poder dar oferta. A casa está hoje sendo anunciada na internet, você liga para o seu corretor, já tem 5, 6 ofertas, a casa nem teve open house ainda. O que acontece, Dimitri, se você vai comprar esse imóvel de 600 mil, ele está listado por 600 mil. Quando o mercado está com a taxa de juros baixa, quanto que você acha que você tem que oferecer nesse imóvel para você ter uma oferta, entendeu? Que seja considerada pelo seller? Chutando baixo, eu diria uns 650. 650 mil. Tá. Então, aí vamos começar então, tá? Deixa eu só explicar uma coisa, a gente não combinou nada aqui, a André tá me vindo de surpresa aqui, eu tô dando minha opinião sincera. Na verdade, eu fiz isso para esse cliente, porque assim, ele tava falando assim, mas eu vou esperar. Então eu tava falando, olha, comprando com a taxa baixa ou comprando com a taxa alta, no final do fritar dos ovos, é quase a mesma coisa. Então, é aquela coisa, vocês têm que ter um bom, como é que fala budget em português? Um bom planejamento financeiro mensal para vocês segurarem a onda dos 3 primeiros meses. Vocês falam assim, olha, nós vamos ficar apertados, mas a gente tem uma poupancinha aqui, a gente vai conseguir isso, maravilha. Porque também se você compra com a taxa de juros baixa e você é um gastador, tem dívida de cartão de crédito, não é os juros que vai... Sabe? Não faz diferença. Não faz diferença. Então, é questão mesmo de planejamento financeiro familiar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu coloquei aqui o que é que acontece com o processo de compra com o mercado, quando o mercado está para o lado do vendedor e quando o mercado está para o lado do comprador. Então, vamos lá. A casa que você viu anunciada de 600 mil, você não compra por 600 mil. Começa por aí. Tá? O seu corretor não vai nem aceitar colocar uma oferta pelo asking price, porque é perder tempo do corretor. Verdade. Você vai ter que oferecer mais do que está sendo pedido. E para confirmar isso que o André está falando, a gente já tem vários vídeos aqui que a gente mostrou, inclusive a gente mostrou a compra da nossa casa, a dificuldade que foi. Então aqui, está registrado em 14 anos de canal, aqui está tudo registrado. Não, é assim, toda vez que eu pego um listing da propriedade e pego a oferta, eu vejo lá o quanto o cliente teve que oferecer mais, porque o mercado está... Às vezes o cliente está tentando comprar, ele já colocou 5, 6, 7, 8 ofertas, já foi muito acima do budget dele, entendeu? E ainda não conseguiu aceitar. Então, assim,
o corretor fica numa posição muito difícil, coitado. Eu não seria corretora de jeito nenhum, porque assim, o cliente quer colocar uma oferta, pela experiência que o corretor tem, ele sabe que é perder tempo. Sim. E colocar uma oferta dá trabalho. Sim. Você tá entendendo? Então fica aquela coisa assim, não, vamos tentar nessa aqui. Mas você não tem o dinheiro, você vai estar concorrendo, entendeu? E o seu corretor também tem uma noção do que está vendendo naquela região. Então, na hora que ele chega para você com um valor de 660, é porque ele sabe o que está sendo vendido naquela região. Sim. Ele sabe qual que é, vai ter disputa. Bom, em média, Dimitri, quando a taxa de juros está muito baixa, você acaba oferecendo 10% a mais do que o valor que está sendo anunciado. Isso é a média, tá? Pode ser que você comprou com 5% a mais, pode ser que você comprou com 20% a mais. Então, assim, eu estou colocando a média. Tá. Então, o imóvel que você iria comprar por 600, ele já não é mais 600, ele é 660. Eu estou fazendo isso tem 12 anos, me repetindo aqui, né? Mercado de taxa baixa, eu nunca tive um contrato onde você conseguiu a oferta pelo mesmo valor que está sendo listado. Sim. Quando o mercado vira, a taxa de juros começa a subir, o que acontece com aquele monte de gente que tinha qualificação, que tinha carta de pré-aprovação na mão? Eles somem do mercado. Nem consegue comprar, eles nem conseguem. Tá? Isso é uma estratégia que o governo faz para diminuir o número de aprovados no mercado, para desacelerar essa loucura que acontece com o preço de casa. Então, quando você compra com a taxa de juros alta, Dimitri, é um outro cenário, tá? Então, você tem lá uma oferta, uma casa para vender, e talvez você vai ter você e mais uma oferta disputando. Quando for, e pode ser que você consiga até menos, né? Consegue menos, exatamente. Então, assim, é um momento de mercado mais tranquilo, você consegue fazer a sua inspeção, o banco tem tempo de fazer lá o que a gente chama de appraisal, que é a avaliação do imóvel, para ver se você está pagando mais ou não. Você consegue tempo para você negociar a taxa de juros melhor para o cliente, né? Porque precisa de tempo. E aí você tem uma chance aí de uns 90% conseguir comprar pelo mesmo preço que está sendo anunciado. Então, uma pessoa que compra lower rate, ele vai pegar a casa provavelmente por 660 mil. E se você compra a propriedade na época da taxa de juros alta, você vai comprar ela pelo preço original que está sendo pedido, o asking price. Sim. Então, vamos lá. Se você pega por 660, a sua entrada já aumenta um pouquinho. Você já precisa de $41 mil de entrada. Aí, esses números aqui com a taxa de juros alto não vai mudar. Vai ser a mesma da tela anterior. Então, eu vou só mostrar os números para uma propriedade de 660. Tá. 660, você vai precisar de $41 mil de entrada. A diferença vai dar 619 mil. Você vai precisar de um seguro mais alto, vai dar de 24.760, e você vai ter, então, o valor total que vai ser financiado de 643.760. Com a taxa de juros de 3%, 5 anos fixo, a tua prestação, que era 2.781, agora ela vai para 3.047. Olha aí. Beleza? Tá. No outro cenário, continua igual. 35, você vai financiar de 5 anos, a sua prestação vai ser 3.418. Bom, nesse cenário, a diferença, agora olha só. O cenário A, no final de 5 anos, o seu balance vai estar $550 mil. Você pagou 60 mil a mais de casa. Entendi. Você nem mexeu quase no balance, então, no final de 5 anos. Tá? Bom, mexeu, que você começou com 643, Mas, e no outro, o seu balance, ele continua 520 mil. Agora deixa eu inverter o jogo aqui. Só de balance aí é 30 mil. O efeito dos $60 mil a mais no preço da casa. É lógico que o seguro foi mais alto e tal, mas você está nessa situação. Você está com a prestação ainda mais baixa, mas no final de 5 anos, seu balance acaba sendo mais alto.
Olha aí. Espera um pouquinho. Aí o que, que vai acontecer? A diferença da prestação. Eu vou pegar 3.418, que é a prestação de 5% de juros, menos a prestação de 3%, que seria de 3.047. A diferença daria 371 por mês. Tá, Beleza? tá. Se eu multiplico isso por 60 meses, eu tenho então uma diferença de 22.260. Então, você perdeu, você pagou a mais, quem comprou com 5% de entrada, perdeu durante 5 anos, em dollar amount, 22.260 para o banco. Você pagou mais juros na sua prestação mensal. Sim. Beleza. Mas olha só aqui o que acontece. Você tem uma diferença do balance entre 550 e 520, você tem uma diferença de menos 30 mil dólares. É verdade. Tá, lá em cima, o no balance. Tá, eu tô acompanhando. Né? Olha Você está com aí. uma taxa de juros menor, mas o seu balance no final de 5 anos vai estar maior. Sim. Você está com uma taxa de juros mais alta e o seu balance vai estar menor. E vai estar menor, menos 30 mil. Só que você perdeu, né? Tipo assim, você economizou 22.260 na prestação. Mas você pega ainda os menos 30 mil dólares e tira os 22.600, você ainda vai estar negativo 7.740. Aí, olhando esses dois cenários, quem comprou na época da taxa de juros alta, que pagou o preço que está sendo pedido pelo dono da casa, mesmo pagando uma taxa de juros mais alta, ele ainda fica no positivo comparado com quem compra com a taxa muito baixa, que tem que pagar mais do que o asking price. Olha, e não estamos nem considerando aí a valorização do imóvel. Isso nem está entrando nessa. Só mesmo prestação e tal, tá? Caramba. Então, assim, isso deu para entender? Isso aqui está muito confuso, que eu quero que as pessoas tenham esse entendimento do que é esses menos 30 mil dólares que eu coloquei aqui, é o balance, tá? E aí, se você pega o balance, entendeu? E, eu salvei 22.260, não, você não salvou, você ainda está no negativo 7.740, porque o seu balance está mais alto, 30 mil, do que quem pagou 5% em cima da parcela. Assim, só para quem não entendeu, é isso, você continua devendo mais ainda, você está devendo 30 mil a mais. Exatamente, exatamente, tá? E aí, assim, com números fica mais fácil para você poder ver a situação e tomar a decisão. Compro agora ou não compro? Compro agora ou não compro? Né? Porque a valorização, ela vai existir. Peraí, mais uma coisa, Andréia, mais uma coisa. Na sua tabela anterior, isso você calculou 5 anos, né? 5 anos. Vamos dizer que depois de 5 anos você vai renovar o contrato, os seus juros vai baixar. É a próxima tela nossa. Tá. Então tá, vai lá. Eu adiantei, mas vai lá. Aí eu já fiz isso com ele, né? Olha. Aí o que eu quis explicar é o problema que a gente tem quando você compra com a taxa muito baixa. Tá? Então, olha só essa simulação aqui. Quando você compra com 3%, tudo em cima de 600 mil dólares, tá, Dimitri? Os números que eu estou usando são 600 mil dólares. Quando você compra uma casa de 600 mil dólares, dá entrada, blá, 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 uma taxa de juros a 3%, tá? Você dá lá, você tem uma prestação de 2.781. Se na renovação, tá, a taxa estiver alta, você vai pegar uma taxa mais alta. Eu estou colocando uma taxa de 4% se fosse hoje. Hoje é o que os clientes estão pegando. Clientes que compraram casa em 2018, 2019, estão pegando taxa de refinanciamento hoje na faixa de 4,30%, 4,5%, tá? Sempre no refinanciamento a taxa vai ser melhor do que a taxa de mercado, vai ser mais baixa. Se aumentar para 4% a sua taxa de juros para os próximos 5 anos, ou que seja, de 2.781, ele vai pular para 3.091 a sua prestação. São 310 dólares de aumento no budget familiar. Tá? Que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ter essa despesa a mais. Sim. Você comprou com 5% de juros, a sua prestação era 3.418. Se ela descer e for para 4% na época, né, da renovação, que a taxa vai estar mais baixa,
e a sua prestação for para 3.091, a diferença que você vai ter é de 327 mil sobrando no seu orçamento. Olha o PlayStation aí, pessoal. PlayStation. Eu vou te dar um de Natal, se você é doado com o PlayStation. Então, assim, se tiver um bom planejamento, quem começou com uma taxa de 5%, pega esses 327, não gasta não, converte ele, coloca no mortgage para pagar o mais rápido possível, ou investe. Você já está com o dinheiro, exatamente, você já está com esse dinheiro preparado para o mortgage. Já aplica, já vai pagando, olha aí, verdade. Exatamente. Então, assim, então, quando você coloca em números, faz sentido, entendeu? O que eu estou te falando. Então, assim, vários clientes, eles precisam ter essa análise, entendeu? Para poder tomar a decisão. Porque não interessa. Se você comprou com a taxa de juros baixa, você vai pagar 10% a mais do que a casa vale. No mínimo. E daqui a 5 anos você vai zerar, vocês vão se equivaler, né? Exatamente. Depois, o difícil vai ser segurar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas se você for realmente, se você planejar, entendeu? E saber que você vai ficar apertado nos 5 anos e ter uma reservinha para qualquer problema, que a gente adoece, pode acontecer qualquer problema, né? Assusta a prestação? Com certeza. Mas é aquela coisa, você vai continuar alugando? Não realmente assim, ele assusta, mas não é tão feio quanto a gente imagina. Depois que você vê os números. Quando então, a gente está vendo... Eu acho, exatamente. Então aí, por exemplo, quando você paga uma prestação, $600 mil, por exemplo, que eu falei com você que hoje é um aluguel de um apartamento de 2 quartos, dependendo da região, nesse valor aqui de 3.418, 2.700 é o que o banco está comendo de juros. E o restante está indo para o seu principal. Então, assim, não é diferente de estar alugando nos 5 primeiros anos, com a taxa de juros muito alta, porque pelo menos o imóvel é teu e ele vai valorizar. Né? Então, assim, de qualquer forma, é mais vantagem do que ficar alugando. Então, é uma questão de perspectiva, como é que você analisa os números. O que as pessoas têm que analisar é que é uma dívida grande, né? É uma dívida em dólar, imprevistos acontecem. Se você tem lá um poder de compra de 800, 900 mil, eu mesmo aconselho, não estica. Você está entendendo? Se só tem uma pessoa que trabalha fora, se é só o esposo que trabalha fora, ou só a esposa que trabalha fora, só tem um caminho de renda dentro de casa, não stretch, não estica o pescoço, porque pode ter problema. A gente adoece, fica desempregado e é muito fácil perder um imóvel aqui. Parou de pagar 3 parcelas, você começa um processo de foreclosure. Então, nossa, assim, 3 parcelas? Isso dá um vídeo, hein? Vamos depois fazer um vídeo sobre isso. Não é bem assim. São mais ou menos. Você perder 3 pagamentos consecutivos e é lógico que o banco vai te mandar carta se você não responder e tal. Legalmente. Mas você já se suja, né? Em 3 você já começa 3 meses já aparece no seu crédito, banco nenhum mais vai te emprestar dinheiro para comprar casa. Beleza. Então, assim, mas é aquela coisa, a gente conosco aqui, a gente não tem essa coisa de ficar pressionando o cliente. Não, e aí, já dá pronto para comprar? A gente não faz isso. O cliente vem, procura, a gente dá assessoria, eu faço esse planejamento. Se ele tem que estar pronto. E o que a gente fala, take your time, olha os números, vê o quanto que vocês podem ir. E a gente tem cliente que fala assim, Andréia, o meu aluguel hoje é 2.700, eu quero ver, a gente faz o estudo de trás para frente. Quanto que eu compro para manter o meu custo a 2.700? 2.700, se é o valor do aluguel que você está confortável, entendeu? Você tem que abrir mão de outras coisas. Então, agora você vai entrar num imóvel menor, numa localidade um pouco mais afastada, mas depois do primeiro termo, tudo muda, Dimitri. O que a casa apreciou já é 20% para uma próxima casa, você está entendendo? Principalmente se você tem menos de 40 anos e está comprando casa, não vai ser a sua última casa. Então, assim, você tem que comprar realmente com a cabeça de investidor. É crescer o dinheiro que você tem. Mas eu posso fazer isso investindo? Claro que pode. Isso aqui é só a área que eu trabalho. Se você pegar um bom financial advisor, ele vai crescer o seu dinheiro.
A minha sugestão, desculpa interromper, André, a minha sugestão é diversificar sempre. Diversificar, você está entendendo? Então, assim, eu acho que aqui nessa província que a gente está, é uma província muito boa, que realmente, sabe, tudo que você compra aqui, mas o mercado pode quebrar? Pode. Pode ter uma terceira guerra mundial? Pode. Você pode não acordar amanhã? Pode. É muita conjectura, né? Pois é. Eu falo o seguinte, ó, a gente tem que se proteger, ter um seguro de vida, que é essencial, principalmente se tem criança, eu advogo por seguro de vida, entendeu? Fechar as caras e acreditar que amanhã vai ser um novo dia, melhor ainda, ser positivo. Eu adoro o que eu faço, sabe? Assim, e quando eu vejo que às vezes o cliente está prontinho para comprar, mas só tem esse medo, esse tipo de análise ajuda bastante, sabe? A tomar decisão. Porque realmente assim, e tira um pouco do medo. Sim, sem dúvida. Tá entendendo? Então, essa é a intenção, mas eu peço desculpa de novo pelo garrancho, gente, porque não era uma coisa que era para ser trazida. Não era para mostrar, né? Eu quis ser tipo André. Eu falei, André, não, tem que ser assim, eu quero. Ele falou comigo, não, tem que ser original, tem que ser assim mesmo, que eu ia colocar bonitinho, um slide e tal, mas ele não deixou. Então, assim, muito legal. E a gente tá aqui, sabe, Dimitri, a ideia, eu adoro esse canal teu, sabe, é um canal fascinante, que eu acho que a gente tem de cliente que liga e fala assim, eu vi vocês lá, eu já aprendi tanta coisa com vocês e tal. Isso é muito legal, escutar isso. É um bem para a comunidade que você faz. Isso é muito legal, muito bom mesmo. Você também aqui, você traz muita informação, você elogia muito, o pessoal te adora, porque a ideia é essa mesmo, né? A gente aprende muito assim, com a participação do André. E com certeza vai ter lá algumas pessoas que têm uma outra visão em relação a números, pessoas que mexem com investimento, que vão divergir. Essa é a minha visão da minha área, e é o que eu posso, entendeu, dar de contribuição para os clientes que querem comprar casa. Então, assim, foi de coração. Muito bom. Bom, repetindo o e-mail do André, para quem quiser entrar em contato, é a letra, né? Letra M, @andreabrasil.com. Brasil, lembrando que é com Z. E também tem um formulário. Tem um formulário também. É mesmo. Para você receber, né, as notícias. A gente colocou umas coisas legais lá, umas coisas mais. Assim, são as informações do processo todo de como que compra casa. É muita coisa de crédito que as pessoas perguntam. A Milena fez um compilado de perguntas e colocou lá. Então, assim, é um material bem legal. E é de graça. De graça, sem custo nenhum, tá aqui embaixo. É só você entrar no link que tá aqui embaixo, você vai receber também. Vale bastante a pena. E o e-mail do André também tá aqui embaixo, tá? O primeiro link que você vai encontrar aqui. Muito bom. Hoje, inclusive, o vídeo foi mais comprido mesmo, que eu acho que precisava ser mais didático mesmo, explicar claramente. Eu achei maravilhoso, assim, eu acho que tá bem claro, assim, pra mim tá claríssimo. Ficou claríssimo. É o que interessa as pessoas, né? Então, assim, que ajude. A gente tá aberto, qualquer um que quiser, que tiver dúvida e quiser consultar com a gente e tal, cada caso é um caso, né? Esse é o caso de um cliente. Então, assim, a gente está aqui para isso, mas a melhor forma realmente de entrar em contato conosco é através de e-mail. Então, assim, manda para a gente, se puder ajudar, a gente está aqui para isso. Muito bom, muito bom. Queria agradecer a Andréia mais uma vez, sensacional. Logo vai vir surpresa aqui com a Andréia, logo vocês vão ver. Vai ser um negócio legal que vai ter. Nós vamos ter umas surpresinhas. Não conta, não conta, deixa no suspense. Muito bom. Pessoal, gostou do vídeo? Lembre de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação e, mais importante, pessoal, aprendeu alguma coisa nova hoje? Eu acho que esses números foram muito interessantes, assim, a gente conseguiu visualizar muito bem. Aprendeu alguma coisa nova? Passa esse vídeo pra frente, espalhe em grupo de Canadá, grupo de discussão, passa o mesmo vídeo pra frente, beleza? Andréia, obrigado mais uma vez. Um beijo para todo mundo, tá? Fica com Deus, Dimitri. Como sempre, um grande prazer, meu amigo. Obrigado, André. Valeu, pessoal. Até a próxima.